Março de 1992, Ariquemes, Rondônia. A chuva fina caía sobre as ruas de barro quando a professora Valdira Nascimento, 34 anos, saiu da Escola Municipal Santos Dumont carregando cadernos e provas em uma pasta marrom de couro sintético. Ela acenou para as colegas Ivonete e Conceição, que ficaram organizando a sala dos professores, e seguiu em direção ao portão principal. O cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma de açaí que vinha da barraca do seu Benedito, na esquina. Valdira pedalava sua bicicleta Caloi azul marinho pelas ruas enlameadas de Ariquemes há quase 10 anos. Conhecia cada buraco, cada poça de água, cada cachorro que latia em sua passagem. Naquela tarde de quinta-feira, ela havia terminado de corrigir as provas da turma da 4ª série e planejava passar na casa de sua mãe, Neuza Nascimento, antes de ir para casa preparar o jantar para o marido Edmilson. O trajeto da escola até a Rua das Castanheiras, onde morava, levava 15 minutos de bicicleta. Valdira sempre pedalava devagar, observando os meninos jogando futebol nos terrenos baldios e as mulheres conversando nas varandas das casas de madeira. Era uma mulher querida na comunidade. Seus ex-alunos a cumprimentavam com carinho, e ela sempre parava para perguntar sobre os estudos. Naquela tarde, Severino Lopes, diretor da escola, foi a última pessoa a vê-la partir. Ele estava regando as plantas do pátio quando Valdira passou pela janela da diretoria. Acenou e gritou: "Até amanhã, seu Severino. Não esqueça da reunião com os pais." O homem de 58 anos acenou de volta e continuou suas atividades. Às 18h30, quando Edmilson chegou do trabalho na serraria, encontrou a casa vazia. O arroz não estava no fogo, a mesa não estava posta, e a pasta de Valdira não estava no lugar habitual, em cima da geladeira, Consul branca que eles haviam comprado no ano anterior. Edmilson ligou para a sogra, mas Valdira também não havia aparecido lá. Foi Joilson Santos, de 16 anos, quem encontrou a bicicleta. O garoto voltava da casa da namorada quando viu a Caloi azul marinho encostada no muro da antiga casa dos Ferreira, na rua Marechal Rondon. A cesta de vime ainda estava presa ao guidão, mas estava vazia. Não havia sinais de luta, não havia pegadas além das normais na lama, não havia nada que indicasse violência. Joilson correu até a delegacia, localizada a 3 quadras dali. O delegado Antônio Cavalcante conhecia Valdira de vista. Ela havia sido professora de sua filha caçula. Junto com 2 policiais, ele foi até o local onde a bicicleta foi encontrada. A casa dos Ferreira estava vazia há meses, desde que a família se mudara para Porto Velho. As janelas estavam fechadas e não havia sinais de que alguém tivesse entrado. Quando a noite caiu sobre Ariquemes, Valdira Nascimento havia simplesmente desaparecido. Sua bicicleta, testemunha silenciosa de uma jornada interrompida, foi levada para a delegacia como evidência. Na cidade pequena, onde todos se conheciam, o desaparecimento da professora se tornaria um mistério que atormentaria a comunidade pelos próximos 20 anos. A notícia do desaparecimento de Valdira espalhou-se por Ariquemes como fogo na mata seca. Na manhã de sexta-feira, quando ela deveria estar dando aula para a turma da 4ª série, sua cadeira permaneceu vazia na Escola Municipal Santos Dumont. As crianças perguntavam pela tia Valdira, sem compreender por que a professora substituta, Dona Marlene, estava chorando enquanto distribuía as atividades. Neuza Nascimento, mãe de Valdira, não conseguiu dormir na primeira noite. A mulher de 62 anos, que trabalhava como costureira, passou horas sentada na varanda de sua casa na rua Sergipe, esperando ver a filha aparecer pedalando pela esquina. Ela sempre me visitava às quartas e quintas, repetia para as vizinhas que vinham oferecer ajuda. Sempre me trazia um pedaço de bolo ou biscoitos da escola. O marido Edmilson Silva, funcionário da Serraria Madeireira Rondônia, organizou o primeiro grupo de busca. Junto com amigos e colegas de trabalho, eles vasculharam as matas ao redor da cidade, seguindo trilhas que levavam aos igarapés e aos terrenos de agricultura. Usavam lanternas e facões, gritavam o nome de Valdira até a voz ficar rouca. Durante 5 dias consecutivos, mais de 40 homens percorreram a região, mas não encontraram nenhuma pegada, nem um pedaço de roupa, nem a pasta marrom que ela carregava. O delegado Antônio Cavalcante
abriu investigação oficial, mas logo enfrentou dificuldades. Ariquemes, em 1992, tinha recursos limitados. Não havia equipamentos modernos de comunicação, não havia cães farejadores, não havia especialistas em desaparecimentos. Cavalcante e seus 2 investigadores, Raimundo Coelho e Francisco Menezes, baseavam-se em métodos tradicionais: entrevistas com moradores, verificação de possíveis pistas e muita persistência. As primeiras teorias começaram a circular. Alguns acreditavam que Valdira poderia ter fugido com outro homem, uma suposição que enfurecia Edmilson e Neuza. Minha filha era uma mulher séria, casada há 8 anos, dedicada à família, dizia a mãe. Outros suspeitavam de sequestro, embora nenhum pedido de resgate tivesse chegado. Havia ainda quem pensasse em acidente. Talvez ela tivesse caído em algum buraco ou igarapé e não conseguisse sair. Padre Joaquim, da Igreja São José, organizou novenas pela volta de Valdira. Todas as terças-feiras, durante 2 meses, a comunidade se reunia para rezar. Edmilson comparecia religiosamente, segurando uma foto da esposa, uma imagem em preto e branco onde ela sorria timidamente, usando um vestido floral que a sogra havia costurado. Com o passar das semanas, a rotina da cidade gradualmente voltou ao normal, mas a ausência de Valdira permanecia como uma ferida aberta. Seu irmão Geraldo Nascimento, que morava em Cacoal, vinha visitá-los todos os fins de semana, sempre trazendo esperanças renovadas. "Oh, ela vai aparecer", dizia, de abraçando a mãe. "Valdira é forte. Ela vai encontrar um jeito de voltar para casa." A Escola Municipal Santos Dumont contratou uma professora efetiva para substituir Valdira, mas Severino Lopes guardou seus pertences em uma caixa de papelão. Alguns livros didáticos, um estojo com canetas, uma caneca com desenhos de flores e fotos dos alunos das turmas anteriores. "Quando ela voltar, tudo estará aqui esperando", dizia o diretor para quem perguntasse. 6 meses após o desaparecimento, as buscas oficiais foram suspensas. O delegado Cavalcante foi transferido para Vilhena, e o novo delegado, Carlos Figueiredo, herdou uma pasta com poucas pistas e muitas perguntas sem resposta. O caso de Valdira Nascimento entrou para os arquivos mortos da delegacia de Ariquemes, junto com outros mistérios não solucionados. Edmilson nunca se casou novamente. Neuza continuou costurando e esperando. A bicicleta Caloi azul marinho ficou guardada no quintal da casa da família, enferrujando lentamente sob a chuva e o sol de Rondônia. E Valdira permaneceu como uma presença ausente, uma professora que havia desaparecido em uma tarde chuvosa de março, deixando apenas memórias e um silêncio que a cidade aprendeu a carregar. Julho de 2012. 20 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Valdira Nascimento, e Ariquemes havia mudado significativamente. As ruas de barro deram lugar ao asfalto, chegaram novos comércios e a população quase dobrou de tamanho. Muitos que se lembravam da professora desaparecida já eram idosos, e os jovens conheciam a história apenas através de comentários vagos dos mais velhos. A antiga casa dos Ferreira, onde a bicicleta de Valdira havia sido encontrada, permaneceu abandonada durante toda essa década. O muro estava descascado, o portão enferrujado e a vegetação havia tomado conta do quintal. Em 2011, a propriedade foi comprada por Marcos Pereira, um empresário de Ji-Paraná que planejava transformá-la em uma pequena pousada para atender a demanda crescente de turismo rural na região. Dionísio Souza e Vanderlei Costa, 2 pedreiros experientes de Ariquemes, foram contratados para fazer a reforma completa. Dionísio, de 45 anos, havia nascido na cidade e se lembrava vagamente da história da professora desaparecida. Vanderlei, mais jovem, com 32 anos, viera de Mato Grosso em busca de oportunidades de trabalho. Na manhã de terça-feira, 17 de julho, eles começaram a derrubar uma parede interna que separava 2 cômodos pequenos. O proprietário queria criar um salão maior para receber os hóspedes. A parede era antiga, feita de tijolos de barro e massa grossa, típica das construções dos anos 1970 em Rondônia. Dionísio notou que ela soava oca quando batida com um martelo, sinal de que havia um espaço vazio no interior. Por volta das 10h30, quando Vanderlei aplicou a primeira marretada na parte superior da parede, alguns tijolos se soltaram,
revelando um buraco escuro. Inicialmente, eles pensaram tratar-se apenas de um defeito na construção, mas Dionísio decidiu investigar melhor. Com a ajuda de uma lanterna, ele iluminou o interior da parede. Vanderlei, vem ver isso aqui, disse Dionísio, com a voz alterada. No vão entre as paredes, protegida da umidade e dos cupins, estava uma pasta de couro sintético marrom, do tipo que professores costumavam usar nos anos 1990. Ao lado dela, havia alguns objetos envoltos em plástico, um estojo escolar, uma caneta vermelha e o que parecia ser um pequeno caderno de anotações. Vanderlei aproximou-se e examinou os objetos. A pasta estava em estado de conservação surpreendentemente bom, considerando os 20 anos que havia permanecido ali. Quando eles a abriram cuidadosamente, encontraram folhas de papel com exercícios de matemática corrigidos, alguns trazendo carimbos da Escola Municipal Santos Dumont e a assinatura Prof. Valdira Nascimento, em tinta azul. Meu Deus do céu, murmurou Dionísio, reconhecendo imediatamente o nome. É da professora que desapareceu quando eu era menino. Dentro da pasta, havia também uma agenda pequena com anotações pessoais, algumas fotografias de alunos e um bilhete manuscrito que dizia: lembrar de comprar remédio para a mãe, farmácia do Joaquim, por 15 reais. No estojo, encontraram canetas, lápis, uma borracha e um óculos de leitura com armação dourada. Vanderlei queria continuar a demolição, mas Dionísio insistiu que deveriam parar e comunicar a descoberta às autoridades. Isso aqui pode ser importante, argumentou. Essa mulher desapareceu há 20 anos e todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu com ela. Eles ligaram para a Polícia Civil de Ariquemes. O investigador Roberto Damasceno, que havia assumido o posto 2 anos antes, inicialmente pensou tratar-se de um trote. Mas quando Dionísio mencionou o nome de Valdira Nascimento e descreveu os objetos encontrados, Roberto decidiu ir até o local pessoalmente. Chegando à antiga casa dos Ferreira, o investigador examinou cuidadosamente cada item. A agenda continha anotações do mês de março de 1992, exatamente o período do desaparecimento. Uma das últimas entradas dizia: quinta-feira, reunião pais, corrigir provas, 4ª série, visitar mãe. Era como se o tempo tivesse parado dentro daquela parede. Roberto Damasceno isolou a área e fotografou tudo antes de recolher as evidências. A descoberta reacenderia um dos casos mais intrigantes da história de Ariquemes, trazendo de volta memórias que muitos preferiam deixar enterradas. Mas desta vez, após 2 décadas de silêncio, a verdade sobre o destino de Valdira Nascimento estava prestes a emergir das sombras do passado. A descoberta dos pertences de Valdira provocou um abalo sísmico na tranquilidade de Ariquemes. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela cidade. Neuza Nascimento, agora com 82 anos e a saúde debilitada, foi levada por parentes para reconhecer os objetos. Ao ver a pasta marrom e a agenda da filha, a idosa desabou em lágrimas. Eu sempre soube que ela não tinha fugido, repetia entre soluços. Minha Valdira nunca nos abandonaria. O investigador Roberto Damasceno assumiu a responsabilidade de reabrir oficialmente o caso. Diferentemente de 1992, agora ele dispunha de recursos mais modernos, computadores, internet e até mesmo a possibilidade de solicitar exames de DNA. Mas o primeiro passo seria simples: descobrir como os pertences de Valdira haviam parado dentro da parede de uma casa que, teoricamente, estava vazia na época de seu desaparecimento. Roberto começou investigando a história da propriedade. A casa havia sido construída em 1974 por Osvaldo Ferreira, um comerciante que se mudara para Ariquemes durante o boom da colonização de Rondônia. A família Ferreira morou lá até 1991, quando Osvaldo decidiu se mudar para Porto Velho após conseguir um emprego melhor. A casa ficou vazia durante meses, sendo ocasionalmente vigiada por Sebastião Ferreira, irmão de Osvaldo, que morava a 2 quadras de distância. Sebastião, agora com 67 anos, foi a primeira pessoa que Roberto procurou. O homem, aposentado e meio surdo, inicialmente se mostrou confuso com as perguntas, mas quando o investigador mencionou o nome de Valdira Nascimento, o rosto de Sebastião mudou de expressão. Suas mãos começaram a tremer levemente.
Eu me lembro daquela professora, disse Sebastião, evitando o olhar direto de Roberto. Todo mundo falou quando ela sumiu. Coisa triste. Roberto continuou pressionando gentilmente, perguntando sobre quem tinha acesso à casa vazia dos Ferreira. Sebastião hesitou por alguns segundos antes de responder. Bom, eu tinha a chave, e o Valdecir também tinha uma cópia. Valdecir Santos era cunhado de Sebastião e havia trabalhado como caseiro informal da propriedade. Roberto anotou o nome e pediu o endereço atual do homem. Sebastião informou que Valdecir havia se mudado para Cacoal em 1993, mas não sabia se ainda morava lá. Após 2 dias de investigação, Roberto localizou Valdecir Santos em uma pequena casa na periferia de Cacoal. O homem, de 58 anos, trabalhava como jardineiro em residências da cidade. Quando Roberto se apresentou como investigador e mencionou a descoberta dos pertences de Valdira, Valdecir ficou visivelmente nervoso. "Por que vocês estão mexendo nisso depois de tanto tempo?" perguntou Valdecir, suando apesar do ar-condicionado ligado em sua sala. Roberto explicou que novas evidências haviam surgido e que precisava esclarecer alguns pontos sobre março de 1992. Valdecir ofereceu café, mas suas mãos tremiam ao segurar a xícara. Durante 40 minutos, ele respondeu às perguntas de forma evasiva, sempre dizendo que não se lembrava de detalhes daquele período. Foi quando Roberto mostrou uma fotografia da agenda de Valdira, especificamente a página onde ela havia anotado quinta-feira, reunião pais, corrigir provas, 4ª série, que Valdecir quebrou. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar compulsivamente. "Eu não queria que acontecesse", sussurrou. "Foi um acidente. Eu nunca quis machucá-la." Roberto ligou o gravador do celular e pediu para Valdecir contar tudo desde o início. O homem respirou fundo e começou a relatar os eventos de março de 1992. Valdecir confessou que naquela tarde chuvosa de quinta-feira, ele estava na casa dos Ferreira cuidando de pequenos reparos quando viu Valdira passando de bicicleta. Ele havia bebido algumas garrafas de cerveja e, tomado por uma impulsividade que não conseguia explicar, decidiu chamá-la. Disse que havia um problema com o encanamento e precisava da ajuda dela para avisar os proprietários. Valdira, conhecida por sua gentileza, parou para ajudar. Ela entrou na casa com Valdecir, mas quando percebeu suas intenções, tentou sair correndo. Houve uma luta, durante a qual Valdira caiu e bateu a cabeça na quina de uma mesa de madeira. "Ela não se mexia mais", disse Valdecir, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu fiquei desesperado. Não sabia o que fazer." Pâniqued e aterrorizado com as consequências, Valdecir enterrou o corpo de Valdira no quintal dos fundos da casa, numa parte onde havia uma horta abandonada. Depois, abriu um buraco na parede interna e escondeu a pasta e os pertences da professora, pensando que assim ninguém faria a ligação entre ela e a propriedade. A bicicleta ele havia encostado no muro da frente para despistar, fazendo parecer que ela havia continuado sua jornada. Durante 20 anos, Valdecir carregou o peso desse segredo. Mudou-se para Cacoal pouco depois do ocorrido. Casou-se, teve filhos, mas nunca conseguiu esquecer completamente o que havia feito. "Toda noite eu sonhava com ela", confessou ao investigador. "A professora ficou na minha consciência todos esses anos." Roberto Damasceno imediatamente acionou a equipe de perícia técnica. 2 dias depois, os restos mortais de Valdira Nascimento foram encontrados exatamente onde Valdecir havia indicado, no quintal da antiga casa dos Ferreira. Após 20 anos, a professora finalmente poderia ter um enterro digno. Valdecir Santos foi preso e confessou formalmente o crime. Foi condenado por homicídio culposo, seguido de ocultação de cadáver. Durante o julgamento, ele pediu perdão à família de Valdira, especialmente à mãe Neuza, que compareceu todas as audiências em uma cadeira de rodas. O funeral de Valdira aconteceu em uma quinta-feira de agosto de 2012, exatamente 20 anos após seu desaparecimento. Centenas de pessoas compareceram ao cemitério de Ariquemes, incluindo ex-alunos que haviam se tornado adultos e ainda se lembravam carinhosamente de sua professora. Severino Lopes, já aposentado, levou a caixa com os pertences que havia guardado na escola durante 2 décadas. Neuza Nascimento faleceu 2 meses depois do funeral da filha, em paz.
sabendo finalmente a verdade sobre o destino de Valdira. Edmilson Silva, que nunca se casara novamente, disse aos jornalistas: agora ela pode descansar em paz e nós também podemos seguir em frente. A antiga casa dos Ferreira nunca se tornou pousada. Marcos Pereira desistiu do projeto após a descoberta macabra e vendeu a propriedade para a prefeitura. O local foi transformado em uma pequena praça, com uma placa em homenagem à professora Valdira Nascimento, uma mulher que dedicou sua vida ao ensino e que, mesmo na morte, ensinou a Ariquemes uma lição sobre a importância da verdade e da justiça. O caso se tornou um marco na história da cidade, lembrando a todos que alguns segredos, por mais enterrados que estejam, um dia sempre encontram uma maneira de voltar à luz. Março de 2022, 30 anos depois, na Escola Municipal Santos Dumont, agora modernizada com laboratório de informática e quadra coberta, uma nova geração de professores ministra aulas para crianças que nunca ouviram falar de Valdira Nascimento. Mas na sala dos professores, discretamente pendurada na parede ao lado da máquina de café, há uma pequena foto emoldurada, a imagem em preto e branco de uma mulher sorridente, usando vestido floral, com os dizeres Professora Valdira Nascimento, 1958-1992. Sua dedicação ecoa na eternidade. Marina Oliveira, de 28 anos, professora da 4ª série, descobriu por acaso a existência de Valdira quando encontrou uma caixa antiga no arquivo da escola. Dentro havia cadernos com metodologias de ensino manuscritas, atividades criativas para alfabetização e cartas de agradecimento de ex-alunos dos anos 1980. Intrigada, Marina começou a pesquisar sobre sua predecessora desconhecida. Foi através dessa investigação pessoal que Marina descobriu algo perturbador. Valdecir Santos havia mentido em sua confissão. Consultando os arquivos do cartório e conversando com moradores antigos, Marina descobriu que Valdecir nunca teve acesso às chaves da casa dos Ferreira. O verdadeiro caseiro era seu primo, Antônio Santos, que havia morrido em um acidente de motocicleta em 1995. Valdecir assumiu a culpa para proteger alguém. Mas quem? Marina levou suas descobertas ao atual delegado de Ariquemes, Dr. Paulo Henrique Mendes. Juntos, eles revisaram o processo judicial e encontraram inconsistências nos depoimentos. Valdecir havia fornecido detalhes incorretos sobre a localização exata do corpo, e sua descrição da casa não conferia com a planta original do imóvel. Em dezembro de 2021, já aposentado e em liberdade condicional, Valdecir recebeu uma visita inesperada de Marina e do delegado Paulo Henrique. Aos 68 anos, vivendo sozinho em uma casa simples nos arredores de Cacoal, ele parecia ter envelhecido mais que os anos decorridos. Quando confrontado com as evidências das inconsistências, Valdecir permaneceu em silêncio por quase 1 hora. Finalmente, ele falou: a verdade já não importa mais. Quem tinha que pagar, pagou. Quem tinha que descansar, descansou. Mesmo pressionado, Valdecir se recusou a revelar mais detalhes. Mas fez um pedido estranho. Queria visitar a praça onde antes ficava a casa dos Ferreira, um local que ele alegava nunca ter pisado desde 1992. No dia 15 de março de 2022, exatamente 30 anos após o desaparecimento de Valdira, Valdecir foi levado até a pequena praça. Ele caminhou lentamente até a placa em homenagem à professora e ficou ali parado por quase 20 minutos, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Antes de ir embora, ele disse para Marina: existem verdades que morrem com as pessoas, e às vezes é melhor assim. A professora Valdira está em paz, e isso é o que importa. Marina Oliveira nunca desistiu completamente da investigação. Ela criou um projeto na escola chamado Memórias de Ariquemes, onde os alunos entrevistam moradores antigos e registram suas histórias. Durante essas entrevistas, alguns idosos mencionaram rumores de que Valdira teria sido vista conversando com alguém importante da cidade no dia de seu desaparecimento, mas sempre se recusavam a dar nomes. Em uma gaveta trancada de sua mesa, Marina guarda um caderno com anotações sobre o caso. Datas, nomes, inconsistências. Ela descobriu que Sebastião Ferreira,
O homem que indicou Valdecir para Roberto Damasceno em 2012 havia mentido sobre não conhecer bem a professora desaparecida. Documentos escolares mostram que ele foi presidente da Associação de Pais e Mestres da escola entre 1990 e 1992, tendo contato direto e frequente com Valdira. Sebastião morreu de infarto em 2019, levando consigo qualquer informação que pudesse ter. Mas Marina encontrou, entre os pertences dele doados para a igreja, uma agenda de 1992, onde constava o nome Valdira, anotado no dia 19 de março, exatamente a data do desaparecimento. Hoje, quando Marina termina suas aulas na Escola Municipal Santos Dumont, ela às vezes fica alguns minutos observando a foto de Valdira na sala dos professores. Há uma sensação incômoda de que a verdade sobre aquela tarde chuvosa de março continua enterrada em algum lugar de Ariquemes, protegida por silêncios que se tornaram mais fortes que o tempo. Valdecir Santos continua vivo, mas se recusa a receber visitas ou responder perguntas sobre o caso. Aos vizinhos ele diz apenas: alguns segredos devem ficar onde estão. Mexer com eles só traz mais dor para todo mundo. Na praça onde antes ficava a casa dos Ferreira, crianças brincam sem saber que pisam sobre uma história que ainda não terminou de ser contada. E nas noites silenciosas de Ariquemes, quando a chuva fina cai sobre as ruas asfaltadas, alguns moradores mais velhos ainda olham pela janela, como se esperassem ver uma professora pedalando sua bicicleta azul marinho, carregando uma pasta marrom e o peso de uma verdade que nunca foi completamente revelada. O mistério de Valdira Nascimento permanece como um lembrete perturbador. Às vezes, resolver um caso pode ser apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais complexa e sombria,